Romanos capítulo 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos deparamos com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva e eficaz, ó Pai amado. Que o Senhor, ó Pai amado, nos capacite a entendê-la, iluminando as nossas mentes, de forma que possamos absorver, ó Pai, a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações. E nos capacite, ó Pai amado, ainda a aplicar esta palavra em nós, em nossa vida, para que possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome, vivendo o verdadeiro cristianismo. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a carta aos Romanos, o apóstolo enaltece o Evangelho. Ele expressa ali o seu desejo de continuar a sua missão. Ele leva, então, à igreja de Roma esse desejo de prosseguir a sua missão até a Espanha. Ele discorre também sobre a justificação pela fé, que é o tema principal desta epístola. O homem encontra a justificação única e exclusivamente na misericórdia de Cristo, de Deus em Cristo, ao ser ela oferecida no Evangelho e recebida pela fé. Fala sobre a ira de Deus. A carta fala também sobre a ira de Deus, sobre a situação de condenação, não somente de alguns, mas de toda a humanidade. Não é isso que diz o verso 23 do capítulo 3? Todos carecem da glória de Deus. Fala da graça de Deus, justificação pela fé em Jesus. Mas o homem se acha adormecido em seus pecados. E aí permanecerá satisfeito a enganar a si mesmo com a falsa ideia de justiça própria. Ideia essa que o faz acreditar não haver necessidade alguma de ser justificado. Ele acredita que pode alcançar a justiça ou a salvação com as suas obras. Nessa situação de dormência que o homem se encontra, ele se acha tão intoxicado pelos deleites da concupiscência e tão profundamente submerso em seu estado de pecaminosidade, que nunca se despertará para ir buscar a justiça divina, a menos que seja ferroado pelo temor do juízo divino. É somente quando o homem se depara com um Deus de juízo, quando ele entende que ele é pecador, que está numa situação de condenado, e que vai ter um juízo sobre quem está nessa situação, somente assim o homem poderá buscar a justiça de Deus, a justificação pela fé. Daí Paulo afirmar então em Romanos 3:23, como nós citamos,
que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E também em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, se todos pecaram e carecem da glória de Deus, ninguém pode escapar desse juízo se não for através do dom gratuito de Deus que traz a vida eterna, que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode escapar desse juízo. O texto que nós lemos nos exorta a fazermos nossas obras como pessoas que vivem em pleno dia. Porque quando cremos em Cristo, os raios da vida celestial começam a brilhar sobre nós, a semelhança do alvorecer do dia. Devemos viver com prudência para não praticar alguma ação que traga desonra a Deus. Lembrando que estamos diante de um grande número de testemunhas, pois estamos diante dos olhos de Deus e de seus anjos. E nesse sentido, somos intimidados por Cristo, o verdadeiro sol da justiça, ao olhar sempre para o semblante de Deus. É como se ouvíssemos o próprio Cristo dizendo: meus amados, chegou a hora de acordar. Chegou a hora de despertarmos do sono, de despertardes do sono. E o que isso quer dizer, irmãos? É extremamente importante que venhamos abandonar tudo o que é próprio da noite. Todas as obras das trevas, que parece estar longe de nós, mas não está. Infelizmente. E é extremamente importante que busquemos realizar as obras da luz, caminhando com firmeza, como em pleno dia. Pois quando estávamos na escuridão da noite, e vivíamos na ignorância acerca de Deus, e todos os que estão nessa condição vagueiam como sonâmbulos, como zumbis, em meio às trevas. Estávamos como incrédulos, tão cegos e imersos nesse sono, como a própria imagem da morte. Através da revelação da verdade divina, Cristo, o sol da justiça, nasce sobre nós e nos desperta do sono para que estejamos armados e prontos para fazer o que o Senhor requer que façamos. Entende? Quando somos alcançados por Cristo, não somos alcançados para ficarmos estagnados, sentados, parados. Nós somos arrebanhados e alcançados por Cristo para que nos armemos, para que possamos fazer as boas obras. As obras que o Senhor requer que façamos. Aquelas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Como Efésios 2:10 nos diz. Por outro lado, as obras das trevas são atos vergonhosos, ímpios e cheios de escândalo. Por isso, são feitos na noite, nas trevas, às escondidas. O apóstolo, então, nos dá um alerta a respeito do tempo. O tempo, diz ele, é conhecido dos crentes, já que somos chamados e alertados para o dia da visitação divina. E isso demanda uma nova vida e uma nova conduta por parte dos crentes. Pois, nas palavras do apóstolo, a nossa salvação está agora
mais perto do que quando no princípio cremos. Devemos então despertar do sono, amados, dessa situação de sonâmbulos espirituais, para vivermos uma vida cristã genuína. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, e agora eu acho que os jovens vão lembrar que eu usei essa ilustração. A experiência de que quando você está no banco do passageiro, você não presta muita atenção no caminho. Alguém está dirigindo e você vai no banco do passageiro, de repente alguém fala assim, você viu tal coisa? Não vi, eu estava prestando atenção em outra coisa. Ou, você consegue chegar naquele lugar onde fomos semana passada? Eu não fui dirigindo, eu não prestei atenção no caminho. E eu denominei, então, essa situação como a síndrome do viajante do banco do passageiro. Muitos cristãos, amados, infelizmente, estão sofrendo dessa síndrome no que diz respeito à sua vida cristã. Estão vivendo a vida cristã sem se preocupar com as curvas do caminho, com os perigos do caminho. Ou pior ainda, sem se preocupar com qual o sentido que estão sendo conduzidos. Para que lado vocês estão sendo levados? E o texto que lemos vem nos trazer um alerta a respeito disso. O texto nos ensina, fique atento aos sinais. A vós outros que conheceis o tempo, diz o texto. Fique atento aos sinais. Sabe aquela situação dos antigos, dos nossos pais, avós, que conheciam o tempo através da observação da natureza? Não tinha tanta internet, tantas informações, não tinha televisão, não tinha tanta agitação ao ponto de tirar-lhe o foco de prestar atenção no tempo. E eles ficavam atentos ao que estava acontecendo ao seu redor. Eles não tinham a síndrome do viajante do banco do passageiro. Eles conheciam, por exemplo, a aproximação da chuva através dos anéis da lua. Conheciam também as variações do clima através das estações do ano. Olha o que diz Lucas, capítulo 12, de 54 a 56. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Cristo dizendo isso, olha só. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E ainda Lucas 21, 29 a 31, 34 a 36. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que
aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Veja, amados, quantos alertas, quantos alertas. E nós, no banco do passageiro, não vemos as placas. O que acontece se você está viajando e não vê uma placa de advertência de um perigo à frente? Estrada sinuosa, curva acentuada à frente, declive, ou situações onde há desmoronamento. O risco é muito grande. Paulo, então, ele nos alerta a respeito das horas do dia. E ele diz assim: já é hora de vos despertardes do sono. Já é hora de vos despertardes do sono. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai trazer uma metáfora. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meus irmãos, não somos mais meninos. Paulo está dizendo que cada coisa deve ser vivida a seu tempo. Precisamos deixar a vida cristã de meninos e buscar a maturidade de homens de Deus e mulheres de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando do amadurecimento na fé. É hora de acordar desse sono. É hora de amadurecer. E por que então que Paulo está preocupado com isto? Por que ele está dando um chacoalhão aos seus ouvintes? Porque o tempo está acabando, amados. Porque o dia do Senhor está próximo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não é isso que o texto diz? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Por isso, devemos andar como que em pleno dia. Devemos andar na luz, como é próprio de cristãos, de crentes. Devemos andar como que se tudo que estivéssemos fazendo, estivesse sendo visto por alguém. E deixa eu contar um segredo para vocês. Tudo o que vocês estão fazendo ou fazem, a qualquer momento, está sendo visto por alguém. Pois nada está encoberto aos olhos de Deus. Olha o que diz a continuação do texto. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, falta de pudor ou imoralidade,
e nem em dissoluções, não em contendas e ciúmes. Em Efésios 5, 3 a 17, Paulo também nos exorta a respeito destas coisas. E a palavra diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É hora de assumir, meus irmãos, a responsabilidade de crentes maduros. As Escrituras nos trazem tudo o que precisamos para isso. Por isso, temos ela como regra, única regra de fé e prática. O dia do Senhor está próximo. É hora de despertardes do sono. As obras das trevas, irmãos, estão com os minutos contados. O dia já vem raiando. O dia do Senhor será um dia terrível para uns e maravilhoso para outros. E como será o dia do Senhor? Olha o que diz Lucas 21, 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E a pergunta que fica é, irmãos, de que forma você vai encarar esse dia, o dia do Senhor? Como você vai estar quando vislumbrar todas essas coisas? Porque há uma diferença para os ímpios e os crentes, de como eles encararão esse dia. Há uma diferença, irmãos. Apocalipse,
capítulo 6, de 15 a 17, ele diz o seguinte a respeito desse dia para os ímpios: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Como vão encarar esse dia, meus irmãos? O dia do Senhor para os cristãos será bem diferente. Lucas 21, 28 diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha isso. E Apocalipse 7, 16, 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. De que lado você vai estar, irmãos? Romanos 13, 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a imagem de Deus, que é o único ornamento genuíno da alma, é renovada em nós. Deus, ao adotar-nos, nos enxerta no corpo de seu Filho unigênito, com esta exigência: que renunciemos nossa vida anterior e nos tornemos novo homem nele. 1 Coríntios 11, 1 diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo nos diz isso. Colossenses 2, verso 6, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Não tem como, irmãos, dizer que recebeu Cristo Jesus e andar de forma totalmente alheia a um cristão genuíno. É incoerência. Por isso Colossenses vai dizer isso: andai nele, enraizados nele, edificados nele, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo sempre em ações de graças. Agora, queria trazer uma curiosidade aos irmãos. Você sabia que tem um lugar na Escritura que fala sobre você? Os jovens já sabem. Há um lugar na Escritura que fala especificamente sobre você. Um profeta olha para o futuro e ele vê você. Você que está aí sentado no banco. Não somente um conjunto de pessoas, ele vê você. Cada um de vocês. Eu vou ler um texto para vocês. O único lugar na Bíblia onde você é especificamente mencionado. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Se possível, feche os seus olhos e acompanhe
a leitura desse texto, prestando atenção nos detalhes do caminho. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Esse é você. Ele viu você. Naquela visão profética, ele viu cada um de vocês, cada rosto. Você é chamado de morto. E o texto diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. Tendo lido esse texto, irmãos, você pode achar que eu estou querendo amedrontar você. Porém, não importa se você está amedrontado ou não, se você está sorrindo, achando graça ou não, ou mesmo se você crê ou não nesse texto. Isso não muda o fato de que isso é verdade, é verdadeiro. Charles Adam Spurgeon disse o seguinte: a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios. Sabe por quê, irmãos? Pois se Deus não poupou nem seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, o que fará com pessoas que pecam deliberadamente? Deus puniu a Cristo, não vai punir você? Deus vai julgar a humanidade, irmãos. E você vai estar colocado diante dele, e vai ter que responder por cada um dos seus atos. E a única coisa que pode livrar você do lago de fogo, é se você estiver seguindo Jesus. Mas não segui-lo obedecendo apenas os conceitos morais, conceitos que o cristianismo traz, mas tornando-se um verdadeiro discípulo de Cristo, obedecendo os seus preceitos, cumprindo os seus propósitos e assumindo integralmente a responsabilidade de um discípulo de Jesus. Os discípulos de Cristo, na época de Jesus, imitavam a Cristo de uma forma tão íntegra, ao ponto de, em Antioquia, eles serem chamados pela primeira vez de cristãos. E por isso surgiu então o cristianismo, esse nome. Por isso que até hoje somos chamados cristãos. E você? Como você é conhecido onde você trabalha? Ou onde você estuda? Ou nos seus círculos de amizade? As pessoas que convivem com você sabem que você é crente? Sem mesmo você dizer nenhuma palavra, as pessoas olhando para você, eles conseguem saber que você é crente? O reverendo Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado,
ele diz as seguintes palavras. Nas palavras de Jesus, em Lucas 14:33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como é difícil renunciar a algo que acreditamos possuir. Mas não deveria ser assim. No final das contas, as coisas que dizemos possuir não nos pertencem. Neste mundo, todas as posses são mera ilusão. Não possuímos nada daquilo que dizemos possuir. Tudo é dádiva de Deus. Tudo que temos vem dele. E dizemos possuir. Tudo é para ele. Essa é a grande diferença entre um cristão e um materialista filosófico. No final do dia, ao ver o sol se pôr, o ateu não tem a quem agradecer. A sua vida gira em torno de uma mentira. A mentira que o leva a acreditar que ele tem o que diz que tem. Mas e se ele perder tudo o que diz que tem? O que o manteria vivo? Pare para pensar um pouco nisso, irmãos. E se você perder tudo o que acha que possui? O que será que você faria sem a sua família ou seus bens? Imagine que você não possua mais nenhum tostão, não tenha mais herança, patrimônio, nem imóveis. Imagine que você não tenha mais nada disso. Tudo o que lhe restou é apenas e somente Jesus. Você acha que mesmo assim conseguiria viver feliz? Isso é complexo, irmãos. Você vai passar fome, necessidades. Você não tem bens. Você não tem aonde reclinar a cabeça. Você não tem mais família. Perdeu tudo o que esta vida pode lhe dar. Só não a Cristo. Você conseguiria ser feliz? As respostas que dermos a essas perguntas vão sinalizar se estamos seguindo a Jesus ou se estamos perdidos, no meio de uma multidão que segue e observa Jesus, sem, contudo, se comprometer com Ele. Imaginemos que aquele que não avalia o custo do discipulado e começa a seguir Jesus, mas permanece no anonimato, ou seja, quer ser discípulo, mas sem compromisso público com Jesus e seu ensino, na verdade não é um autêntico discípulo de Jesus. Ele é como o sal que perdeu o seu sabor, perdeu a sua essência, tem aparência de sal, mas não cumpre mais a sua finalidade, torna-se, por isso, inútil. Discípulos que não têm compromisso real com Jesus, não são discípulos autênticos. Perderam a essência do discipulado. Eles dizem que seguem a Jesus, mas não se submetem ao seu reino. Vivem de acordo com as suas agendas ocultas, seguem a Jesus do seu jeito. Como consequência, produzem outros discípulos como eles mesmos, falsos discípulos. A advertência de Jesus nesse ponto é precisa, irmãos. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e de seu ensino, bem como de se desvincular de tudo o que o prende nesse mundo, jamais poderá ser seu discípulo. Concluindo, eu queria deixar um alerta para os irmãos. Fique atento aos sinais do tempo.
Vós que conheceis o tempo. O dia do Senhor está próximo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ainda que Jesus não volte hoje ou amanhã, mas você pode ir de encontro com Ele, através da sua morte. Quem sabe aqui o dia que vai morrer? Quem aqui consegue dizer exatamente o seu último minuto de vida? É hora de despertar do sono, irmãos. As obras das trevas estão com os minutos contados. O dia já vem raiando. Para os ímpios, vai ser um dia de extremo terror. Para os cristãos, um dia de bênção. Portanto, revestivos do Senhor Jesus. Sede imitadores de Cristo. Andai em Cristo, despertai do sono, pois o tempo está próximo, e arrependam-se dos seus pecados. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, como é difícil, ó Pai, viver o cristianismo verdadeiro, Deus. Impossível para uma ação humana, Deus amado. Mas nós clamamos a Ti para que nos capacite, Deus, a viver o cristianismo verdadeiro. O cristianismo com integridade. Vivermos, ó Pai amado, de forma que não venhamos envergonhar o Senhor, ó Pai. Vivermos, ó Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, corrigindo os nossos atos errados, nos voltando para o Senhor, ó Deus amado. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Derrame sua graça sobre o teu povo, ó Pai amado. E nos use para buscarmos, ó Pai amado, novos discípulos verdadeiros. Não, ó Pai amado, discípulos falsos, que nos sigam em nossos atos pecaminosos, ó Pai amado. Por isso, nos ajude a viver com uma conduta reta, íntegra, diante do Senhor. Nos ajude para que venhamos arrepender, ó Pai amado, dos nossos pecados e nos voltar para o Senhor, que um dia vai vir julgar toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias para encerrar. 2 Coríntios 13, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém?